De volta com o nosso programa, vamos falar de insônia. A insônia já não é boa para os adultos. Em se tratando de criança, então, esse transtorno pode afetar a rotina da criança completamente. Quando uma criança não consegue dormir, a sua conduta se vê alterada, não é verdade, gente? Ela não se comporta bem quando está em casa, nem no colégio, nem nas relações com os amiguinhos. E nós estamos recebendo aqui a psicóloga Sandra Almeida, que vai dar dicas de como lidar com a falta de sono das crianças. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, bem-vinda. Ótimo te receber sempre aqui no programa. Amor. Obrigada. E tem criança que tem insônia mesmo? Depende muito da idade, né? Então, assim, se tratando de bebês, a gente não falaria. Mas uma criança maior, de 7, 8 anos, elas realmente, alguns pais se queixam, sim. E por que ela tem insônia? Então, aí tem vários fatores. A criança pode estar passando por um estresse. A criança pode estar sendo vítima da conduta, dos costumes desse casal. Então, os hábitos. Então, um casal, pais que tenham hábitos noturnos, assim, vão dormir 2 da manhã. 2 da manhã. A criança acompanha, né? Então, aí o prejuízo é muito grande, porque essa criança vai acordar cedo, muitas vezes a maioria estuda de manhã. Então, assim, isso vai comprometer o desempenho dela, né, na escola. A criança tem uma tendência a ficar muito irritada e automaticamente ela não vai repor esse sono. Então, à noite, ela tem novamente aquela conduta, o comportamento, os costumes dessa família são, assim, muito tardios. Então, jantam tarde, né, vão assistir TV, depois vão enfim, fazer alguma coisa. Então, são Porque tem hábitos adulto errados. que dorme 5 horas, mas a criança precisa dormir pelo menos 8 horas, né? Não pode. No mínimo, uma criança de 7, 8 anos precisaria dormir umas 10 horas. Umas 10 horas. Então, os pais têm que organizar o horário dessa criança. É muito importante. Tem algumas famílias que veem isso como algo assim, meio neurótico do casal. Olha, a criança tem que ter horário para dormir. Não, isso é saudável, né? A falta de sono, uma criança que não dorme adequadamente, ela tem uma tendência a ficar irritada, né? E o cansaço se faz presente. Então, você imagina essa criança que já vai queimar energia, que já vai se desgastar muito, porque é natural da criança, ela tem pique, ela tem energia. Só que ela não dormiu direito, ela não teve um sono de qualidade. Então, isso vai afetar o desempenho dela na escola, vai afetar o desempenho dela no relacionamento social com as outras crianças. Então, é muito prejudicial. Até para um esporte, ela não vai conseguir render o que ela... Não vai render, muito bem lembrado. Então é bem complicado. Sim. Então o estresse, por exemplo, pode ser um estresse dos pais se divorciando, pode ser alguma coisa assim, né? Sim. A criança, geralmente, a gente percebe, ela vai demonstrar uma conduta inadequada ou na escola ou propriamente em casa. Então, por exemplo, vamos usar esse teu exemplo, pais que estejam se separando. Para a criança é muito complicado, porque ela ama o pai e a mãe. Então, assim, como é que ela vai entender que o pai está saindo? Geralmente o pai que sai, e esse pai não vai voltar. Ou então, dali um tempo, esse pai está com outra namorada. Às vezes, constitui família com outra mulher, tem filhos. Então, assim, a criança vai vendo aquilo e o sentimento é de desamparo. Ele não consegue entender, porque ele ama a mãe e o pai. Como é que o pai ou a mãe está indo embora? Então, a criança também tem um sentimento, assim, uma fantasia de que se o pai abandonou a mãe, ele pode também abandonar a criança. Então, o filho, a filha, pode se sentir esse sentimento de desamparo justamente por essa fantasia, não é real. A gente sabe que todo pai deveria estar junto, chegar junto, né? Lembrando que quem se separa é o homem e a mulher, né? O pai e a mãe vão ter que se ver pro resto da vida, né? Por um longo tempo, esse pai e a mãe, se tiverem uma saúde emocional, se forem pessoas emocionalmente saudáveis, eles deveriam manter um relacionamento saudável em função desses filhos. E como fazer para essa criança, mesmo passando por estresse, o que fazer para ela não ter essa insônia? Remédio? Não, né? Ou sim, não sei. Olha, eu
particularmente, assim, eu não sou favorável ao remédio, muito menos na criança. Eu acho que quanto mais a gente puder retardar isso, né? Tudo bem, na vida adulta, às vezes a gente precisa da medicação, mas eu acho que a criança a gente tem que usar outros métodos. Então, por exemplo, eu trabalho com acupuntura, então eu faço acupuntura em crianças que são muito agitadas, crianças hiperativas, crianças que não dormem direito, crianças que apresentam essa hiperatividade na sala de aula, crianças agressivas porque estão revoltadas com uma situação, porque perdeu um ente querido, um avô, uma avó, ou porque os pais estão se separando. A criança, quando muda de casa, ela costuma também apresentar um comportamento diferente, né? Porque ela deixou a escola, deixou os amigos. Então, a gente sabe que famílias que mudam muito, isso aparece no comportamento da criança, tá? Então, assim, o que a gente poderia fazer? A acupuntura, a massagem. A massagem. Minha filha gosta muito de massagem. A massagem é muito legal. Isso é uma coisa que a própria mãe pode fazer, a avó, a pessoa que cuida, né? Então, a massagem, ela é relaxante, tem vários aromas, né? Óleos à base de laranja, de camomila. Então, isso relaxa a criança depois do banho. Geralmente, você põe uma música adequada para a idade da criança, ela chega a dormir, ela adormece, né? Uma outra coisa que a criança não deve fazer também é se alimentar muito. Então, tem crianças que comem muito à noite, né? Porque estão na companhia do pai, da mãe, então eles ficam felizes e às vezes é um momento que a família tem para se reunir. Então, geralmente, come-se em excesso e à noite a gente não precisa se alimentar muito, pelo contrário, a gente tem que ter uma alimentação leve, principalmente a criança, né? A gente sabe que o processo digestivo, ou digestório, como se fala hoje, demora de 2h30 a 3 horas. Então, você imagina uma criança jantando muito 9 horas da noite. Meia-noite ela ainda está terminando esse processo, né? Então, não é adequado se comer muito. Então, a gente tem que evitar chocolates, tem crianças que gostam de café, tem crianças que gostam de chá, e tudo isso tem cafeína. Então, tem algumas substâncias que realmente excitam o sistema nervoso central. Então, às vezes a criança está lá ligada no 220 por conta de alimentação, por conta de bebidas que tem cola, coisas que tem estímulo. Então, a criança fica ligada. Então, isso dificulta também o sono, né? A gente precisa ter um ritual para preparar a criança. Isso que é importante, né? Essa agitação em casa é uma coisa que perturba muito a criança, né? É importante ter o lugar dela, isso que você falou, com a luz adequada, né? E a televisão atrapalha? Se a criança tem dificuldade para pegar no sono, não apresenta sono no horário que seria esperado, na verdade a televisão ela tem muitos estímulos visuais e auditivos. Então uma criança agitada vai ficar mais atenta, mais ligada, se ela estiver assistindo alguma coisa que seja muito ativo ali para a mente dela. Então a gente precisa também ter muito cuidado, né, com o que você deixa seu filho assistir. Eu sempre, quando eu tinha meus filhos pequenos, eu sempre tive esse cuidado, assim, de selecionar, sabe? Então, não só, assim, aquilo que não era conveniente eu não deixava mesmo, e à noite não assistiam nada de que fosse deixá-los, assim, com medo, sabe? Eu vejo, às vezes eu entro em casas, as crianças pequenas estão assistindo filme de terror. Nossa, aí, terror com não dá, certeza, né? Vai atrapalhar o sono dessa criança. A gente tá vendo imagens aí, a bebezinho tem aquela coisa de dormir, acordar, Mas né? um bebê assim, ele dorme cerca de 16, 17 horas, né? O bebê pequeno mesmo, ele tem uma necessidade do sono muito grande. E é interessante que a necessidade do sono, ela diminui com o tempo, tá? Depois, na adolescência, vai aparecer de novo. Então, na adolescência, o adolescente tem um sono absurdo. Que os pais não entendem. 2, 3 horas da tarde. Os pais não entendem. É impressionante, né? não. A gente não entende, vê às vezes. Fala, mas meu uma Deus. necessidade da adolescência, desse período. Nossa, meu Deus do céu, como adolescente dorme, como vocês dormem, adolescentes. Bom, o Rafael, que ainda é um adolescente, vai dar um recado pra gente e a gente já volta.
Gostei do adolescente, Maria Cândida. O importante é o espírito sempre jovem. Mas agora é hora de falar das novidades da Oiti para vocês. É hora de falar do ômega 3 da Oiti, um produto 100% natural, extraído do óleo de peixes de águas frias e profundas, com as substâncias EPA e DHA, muito recomendadas pelos médicos. É ótimo para as pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores, osteoporose, artrite, artrose, pressão alta, insônia, melhora a concentração. E atenção, mulheres, hein? Nada de sofrer com os problemas da menopausa. Sabe aquele calorão excessivo, aquela indisposição? Chega disso. Chegou então ômega 3 da Oiti. E eu te convido agora a acompanhar comigo um depoimento de um cliente que usa a Prova Indica no nosso ômega 3. Muito bom mesmo. Para mim foi a melhor coisa. Abaixo de Deus, esse aí nunca posso parar de tomar, que me fez tanta coisa que graças a Deus eu tenho que agradecer. Com 58 anos, já não sinto mais tontura, nem cãibra e estou feliz hoje. É 100% e recomendo a todos os meus familiares, o Brasil todo, para tomar esse ômega 3 da Oiti. Eu vivo mais e melhor com a Oiti. Seu Eli, 58 anos, essa disposição, olha, tá mais do que na hora de você experimentar também. Você pode ser o próximo, inclusive, a dar o seu depoimento aqui no programa. Eu quero que você ligue, mas tem que ligar agora, hein? 0800 020 1738 ou acesse o site para comprar. E olha, quem ligar agora e pedir o Super Kit Família vai ganhar também um presente muito especial. Eu tô falando da Bolsa Mágica Oiti. Essa bolsa aqui, ó, ela é térmica e pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo ou dores reumáticas. E mais ainda, na hora da sua ligação, falando assim, eu estava assistindo o programa Tudo Posso, vai ganhar mais um presente. É o colágeno. O colágeno que ajuda a manter sua pele mais firme, jovem e saudável. Aproveite então essa promoção para experimentar. É só ligar, mas tem que ser agora. 0800 020 1738 ou ainda compre pelo site oitisuplementos.com.br. Olha, no site da Oiti você encontra matérias sobre saúde, dicas de bem-estar e tem até receita. E no site você também pode comprar toda a linha de produtos da Oiti, além do ômega 3. É só acessar oitisuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Com o Oiti, conviva melhor e é hora de eu tomar o meu ômega 3. Maria Cândida, com você. É isso aí, Rafael. Eu estou aqui com a psicóloga Sandra Almeida e nós estamos falando de insônia na infância. Sabemos, né, Sandra, que as crianças têm sim insônia e como fazer para tratar essa insônia. Bom, criar um ambiente adequado para a criança, né? Massagem, acupuntura, a luz, tirar a TV, música. Músicas apropriadas para a faixa etária, isso costuma acalmar a criança. Uma alimentação leve, né? A família precisa tentar dentro, né, do horário ali estabelecido. Então, assim, vamos colocar um horário. Ah, mas não foi posto antes. Qual seria o horário? Não, 9? isso é difícil você definir. Uma família que dorme meia-noite, talvez 10 horas seja um horário legal para as crianças. Uma família que se recolhe 11 horas, talvez 9h30, 9 horas. Então, também vai depender do horário que essa família tem. Agora, obviamente que essas crianças não devem ficar na sala assistindo televisão, porque elas vão acordar cedo, né? Então, assim, na maioria dos lugares, a criança, quando está no Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, eles estudam de manhã. Então, uma criança que acorda às 6h30 não pode meia-noite estar acordada. E quando dormem todos no mesmo... Um adolescente dorme no mesmo quarto do pequeno, e como a gente faz? Então, aí é difícil, aí né? deveria tentar se conjugar. Eu acho que a família precisa ter... É como o regime. Então, se tem um integrante da família que está de regime, por tabela, né, por respeito, todos deveriam ajudar. Assim, eu acho que também a família precisa, no início... Ser persistente. Precisa ser persistente e precisa se adequar. Você imagina uma criança de 5, 6 anos deitada e escutando o pai rindo, a mãe na sala dando risada, brincando. Ela vai querer ir lá. Então, os pais também precisam passar por esse ritual e assim, ó,
Tá vendo? A mamãe e o papai estão de pijama, nós vamos dormir também. Então, a criança entende que ali, assim, as atividades vão ser encerradas naquele lar. Senão... É verdade. E final de semana pode ser diferente? A criança pode ficar até mais tarde? Eu acho que deve até, né? Porque esse pai e essa mãe merecem descansar, as crianças merecem descansar, né? Eu acho que não importa quem que tome conta, se é a avó, a tia, não seja quem quer que seja, mas assim, é importante que se descanse um pouco mais, né? E às vezes descansar não necessariamente é estar dormindo. Então, por exemplo, vamos pensar numa situação onde a criança desperta, porque ela está acostumada durante a semana. Então, pode acontecer no sábado e domingo, dela às 7 horas abrir o olho, e aí? Né? Você vai... Não adianta forçar. Então, ter alguns truques. Então, quem pode, né, ter, de repente, um DVD ali que ela goste, ponha para ela assistir. Nisso, não que você vá dormir, assim, de pegar no sono pesado, mas você pode, pelo menos, continuar na cama, o pai e a mãe, descansando o corpo, né? O fato de você permanecer deitado já descansa. E a criança está distraindo. Lógico que você está ali quietinha, mas você está, né, com a tua intuição, com a sua audição lá no quarto das crianças, ou mesmo que essa criança esteja no mesmo quarto. Então, é uma questão de adaptação. Eu acho que o casal de primeira viagem tem que entender que aquilo vai passar, é um período, né? Porque com o tempo a tendência é que as crianças durmam a noite inteira e durmam bem. E aí o casal, principalmente a mãe, passa a descansar mais. É verdade, né? As coisas mudam, né? Bom, Sandra, muito obrigada. Obrigada, venha sempre, Obrigada, né? querida. E é Foi um importante a gente prazer. falar, gente, se você não quer ter filhos, ser responsável pelos seus filhos, ou ser responsável, se você não quer mudar a sua vida, então não tenha filhos, porque a vida muda e você se torna responsável por um ser humano. Em todos os sentidos. E é uma responsabilidade muito boa, mas tem seu ônus, não é verdade? Perfeito, Sandra? perfeito. Bom, essa conversa foi muito boa. Agora o Rafael tem um recado para vocês. Vamos lá. Gostei do recado, gostei da conversa aí. Sandra Almeida manda muito bem toda vez que vem com a gente aqui no Tudo Posso. Agora eu preciso te dizer que o seu carro novo está mais perto do que você imagina. E para isso é muito simples, é só ligar 0800 940 1585. Você vai ligar e garantir já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Olha, com o consórcio Embracon, você adquire um Volkswagen Gol a partir de R$ 372 mensais. Ou ainda, se preferir, tem um Chevrolet Onix, pagando parcelas a partir de R$ 434. E não para por aí, tem um Hyundai, olha a parcela do Hyundai HB20, hein? R$ 496 por mês. E muitos outros carros. Então não perca tempo, vai ligar agora, 0800 940 1585. Ligue e conquiste seu carro novo, olha, sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, hein? Sem juros. No consórcio Embracon é assim, você recebe atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso, tudo sem burocracia. Então ligue agora, 0800 940 1585. 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo com a Embracon. A gente vai agora então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Tudo Posso. Estou aqui esperando por você.